crianças, estamos de volta ao nosso Manancial Kids e hoje é a nossa primeira live do ano de 2021, crianças. Que maravilha! E iremos começar com a oração, amém? Vamos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Pai querido, muito obrigada por esse ano que se inicia, 2021. Queremos fazer a Tua vontade, queremos obedecer a Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada pelo Teu amor. Te agradecemos pelo grande presente que é Jesus, o nosso mais que super-herói. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, crianças. A história de hoje do nosso mais que super-herói se encontra no livro de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, crianças. Começamos a nossa primeira live com o primeiro milagre de Jesus. Que coisa maravilhosa, olha, crianças. E esse milagre de Jesus aconteceu, estão vendo? Em um casamento, crianças. Estão vendo, crianças? É um casamento. E essa figura que estamos colocando aqui é de um casamento em Caná, uma cidadezinha pequena, Caná da Galileia. Jesus foi convidado com sua mãe e os discípulos para esse casamento. Casamento a gente só vai quando é convidado, você sabia disso? E naquela cultura judaica, as crianças geralmente não participavam, só os adultos. Hoje, na nossa cultura, crianças vão para o casamento, mas no casamento judaico, as crianças não participavam, eram cerimônias longas. E as crianças ficavam em casa, precisavam, tem hora, tem regra para tudo, né, crianças? E estavam ali os adultos nessa cerimônia de casamento. E a Bíblia conta que aconteceu algo interessante. Eles tinham como, na cerimônia de casamento, o vinho como algo principal, né? Hoje, na nossa cultura, os casamentos, as pessoas esperam muito pelo bolo, não é? Eu, pelo menos, gosto muito de comer bolo. E eles tinham como elemento principal o vinho. Então, eles costumavam oferecer o vinho melhor que tinha no início do casamento. E como eu disse para vocês, as cerimônias eram longas. E eles ficavam ali conversando, se alegrando com a família do noivo, com todos os presentes. E eles tomavam muito vinho. E a Bíblia conta que Maria devia ser, a mãe de Jesus, devia ser uma pessoa muito íntima, porque ela ficou sabendo de algo que aconteceu, que foi que o vinho estava acabando. E o povo estava ali, né, para tomar vinho até a festa acabar. E quando ela percebeu que o vinho estava acabando, ela foi comentar com Jesus, né, que o vinho estava acabando. E Jesus deu uma resposta assim, muito dura, falando assim: que tenho eu contigo, mulher? Como assim Jesus falar assim? Que coisa feia, não tem que honrar pai e mãe. Mas crianças, vocês lembram que Jesus, ele foi, Maria foi apenas um instrumento de Deus. Ela era a mãe simplesmente do Filho do Altíssimo. Quando Jesus respondeu assim para ela: que tenho eu contigo, mulher? Ele estava falando assim das coisas do Pai, que ela não poderia interferir na vontade de Deus, de como Deus iria manifestar a sua glória. Ela tinha que reconhecer que ela era também filha, se ela o reconhecesse como Jesus, como Filho de Deus. Jesus colocou ela no devido lugar, como pessoa que acreditava na promessa de Deus. Foi por isso que ele responde assim, que a vontade de Deus ela não podia interferir. Então, crianças, ele falou assim, mas ela reconheceu que Jesus estava respondendo ali como filho de Deus, não como filho terreno. E ela chegou para os empregados e falou assim: fazei tudo o que ele
que ele vos disser. E assim aconteceu. Jesus mandou que eles enchessem aqueles vasilhames, que eram 6 crianças, 6 vasilhames, 6 potes, que cabiam de 80 a 120 litros de água. E eles encheram mesmo. Veja como está cheio, crianças. A gente pode até ver a água aqui. Eles encheram bem. Eles obedeceram à ordem de Jesus. E eles, depois que Jesus mandou encher aqueles potes, ele pediu que os servos levassem para o mestre da cerimônia cálice. Sabe, crianças? Ele ali estava lembrando o que ia acontecer com ele. Lembra que o cálice e o vinho representa o sangue que ele iria derramar? Tem toda uma história, uma ligada à outra. Ele mandou que eles fossem ao mestre de cerimônia e apresentassem. Quando ele experimentou aquele vinho, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele simplesmente disse: que vinho delicioso é esse? Como assim? O noivo decidiu colocar o vinho melhor para o final. Ele não entendia porque eles costumavam colocar o vinho melhor no início. E ele ficou admirado, sabe, crianças? Houve um milagre. Jesus transformou a água em vinho. Ele não colocou nada, não. Ele simplesmente mandou colocar água nos potes. E quando ele experimentou um vinho muito gostoso. E eles ficaram alegres. E os discípulos viram que houve um milagre. E os discípulos presenciaram esse milagre que Jesus fez, crianças. Que coisa mais linda. O nosso mais que super-herói começou o seu ministério de milagres num casamento. E que maravilha quando nós também colocamos Jesus no início da nossa vida conjugal, no início da nossa vida, no casamento. Porque o casamento é a instituição, foi Deus que inventou, não foi o homem, foi Deus. E nós precisamos colocá-lo como um vínculo, como uma aliança, Jesus como aliança do nosso casamento, amém? Quando nós colocamos, o casamento só tem que dar certo. E aquele casamento, crianças, foi muito abençoado, porque Jesus estava ali para fazer a diferença. E Jesus, quando é colocado na nossa vida, no início do nosso casamento, ele faz toda a diferença, amém, crianças? Então, começamos a nossa live, o ano, com um milagre que Jesus fez, amém? E iremos continuar falando do que Jesus faz na nossa vida, amém, crianças? Então, nós iremos continuar essa série do nosso mais que super-herói. Até a nossa próxima live, crianças. Que Deus nos abençoe.